Bom dia, boa tarde, melhor, seja muito bem-vinda aqui à Opinião no Ar. A senhora é uma notória defensora da Lava Jato e quando a gente fala em combate à corrupção no país, será que caiu? Ah, que pena. Caiu o sinal da procuradora? Não. A conexão da procuradora ou ela ainda me escuta? Opa. Estou escutando. Está escutando. Posso continuar minha pergunta? A senhora é uma notória defensora da Lava Jato. Quando a gente fala em combate à corrupção, imediatamente a gente pensa na Lava Jato. A senhora acha que há um desmonte da operação no Brasil? A quais interesses isso atende? Qual a participação da Procuradoria-Geral da República nisso? E, inclusive, com essa intenção de criar uma unidade nacional de combate à corrupção, substituindo as forças-tarefas locais que temos hoje. Boa tarde, Amanda. Então, de fato, nós percebemos que o sistema ele contra-ataca. Quando poderosos políticos importantes que sempre estiveram abrigados pelo manto da impunidade, eles começam a ser investigados, eles começam a sofrer operação, eles começam a ser presos, é natural que eles queiram contra-atacar. Então, o que é feito? Os corruptos, né, alguns corruptos que tem no Congresso, aprovam leis contrário ao combate à corrupção, não aprovaram as 10 medidas contra a corrupção, não aprovaram o projeto anticrime do ex-ministro Sérgio Moro, mas aprovaram a lei de abuso de autoridade e outras medidas que dificultam o combate à corrupção. Nós vemos também que o próprio STF, quando muda os seus entendimentos, quando proíbe a condução coercitiva, quando altera a ordem de oferecer alegações finais dos delatados e dos delatores, são medidas que enfraquecem o nosso trabalho e isso dificulta. Agora, a PGR, hoje a operação foi da PGR, foi uma operação conduzida por uma subprocuradora-geral da República, porque como tem o envolvimento de um governador de estado, o governador Helder Barbalho, a competência do STJ. Então, a PGR continuou com o seu trabalho, a Lava Jato, seja em Curitiba, seja no Rio de Janeiro, seja em Brasília, continua com o seu trabalho. Agora, o que de fato atrapalha são decisões do STF e são leis que enfraquecem o combate à corrupção. Até se me permitem, tem uma PEC, um projeto de emenda à Constituição, a PEC 199/2019, que prevê a inclusão na Constituição da possibilidade da prisão após segunda condenação. Isso seria importantíssimo. Agora, o projeto está parado, por conta da pandemia ficou parado, houve tentativas de inclusão em pauta, então nós não vemos um interesse por parte do Legislativo em endurecer essa legislação. E com legislação falha, sem que haja um enforcement do governo e da justiça, os corruptos ficam à vontade para cometer crimes e permanecerem soltos. E como é que faz, procuradora, né? Aquela velha pergunta, quem vigia o vigia? Porque a gente tem acompanhado algumas decisões complicadas do STF. Eu sei a opinião da senhora sobre, por exemplo, o inquérito das fake news, né? Que é inconstitucional, ilegal, na sua opinião, na minha opinião, acho que de várias pessoas, vários juristas, advogados. Como é que fica? Como é que a gente luta contra esses desmandos, contra tudo isso que o STF vem fazendo? Então, quando o STF decide algo, não cabe ao cidadão, não cabe nenhum tipo de recurso, né? Como você bem falou, eu entendo que o inquérito das fake news é inconstitucional, é ilegal, mas o STF já julgou essa questão e considerou constitucional. Então, formalmente falando, aos olhos da Constituição, seria um inquérito constitucional. Mas, no que se refere à prisão em segunda instância, por exemplo, com a mudança do presidente do STF, agora temos o ministro Luiz Fux, ele já ventilou que ele gostaria de pautar novamente essa situação. Então, pode ser que seja mudado. O que o cidadão pode fazer? O cidadão pode encaminhar e-mails para o presidente do STF, por exemplo, para que paute a questão da prisão após segunda instância, ou pode encaminhar e-mails para o seu deputado, para aquela pessoa que ele votou no Congresso Nacional, para que vote favorável à PEC da segunda instância. Então, é muito importante que o cidadão enxergue o seu papel como um agente transformador. Não é apenas procuradores, juízes e deputados e políticos que podem transformar o Brasil. Então, os cidadãos de bem, eles têm que participar da vida política, da vida pública, mandando mensagens, pressionando essas pessoas para que as leis sejam mudadas e as próprias decisões do Supremo também. 12h57, temos espaço para uma pergunta rápida e uma resposta rápida. Muito rapidamente, procuradora, qual é a expectativa da senhora em relação à substituição, à sucessão do ministro Celso de Mello agora? Até porque a ausência dele representou derrotas sucessivas
para a Lava Jato naquele empate no qual o ministro Gilmar Mendes e o ministro Ricardo Lewandowski votam contra o ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato no Supremo, e a ministra Carmen Lúcia. E aí a gente tem aquele termo jurídico que é in dubio pro réu, e esse empate tem favorecido acusados e condenados pela Lava Jato. Procuradora, 1 minuto. Exatamente. O ministro Celso de Mello, ele geralmente proferia decisões favoráveis à Lava Jato, né? Ele se afastou por questão de saúde, então o que nós esperamos? Que o presidente Jair Bolsonaro nomeie o próximo ministro para a Suprema Corte uma pessoa que seja aliado ao combate à corrupção, aliado ao combate à impunidade, que seja favorável à prisão após segunda condenação. Sem uma prisão após segunda condenação, não podemos falar em ordem jurídica, em crescimento do país. A impunidade afasta investimentos internacionais e faz com que o Brasil continue sendo um país de terceiro mundo. Então, espero que seja um jurista com notório saber jurídico e favorável a essas pautas anticorrupção. Procuradora Tamea Danelon, muitíssimo obrigado pela sua participação. Espero tê-la em breve aqui no Opinião no Ar. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. Boa tarde a todos.